eventos assim, eu sei da importância, né, que é ter um evento desse tipo. Hoje em dia, a gente tem que se reinventar, né? O bom é o corpo a corpo, conhecer, trocar experiências, mas nesses dias difíceis, eu acho que essa iniciativa é muito válida também, porque o conhecimento, ele não para, né? Quando compartilhado, independente da forma, é muito bem-vindo. Eu vou dar início aqui com minha apresentação. Danilo, por favor, quando estiver vendo aí, você dá um ok, tá? Que eu não vou ver mais vocês. Pronto, Guilherme. Já está a apresentação. Tá, pessoal. Então, aqui mais uma vez, né? O Danilo me fez um convite em trazer um tema para vocês que há muito já vem sendo tratado na nutrição animal, em específico nutrição de aves e suínos, que é a utilização de fitase nas dietas de aves, né? Então, mais uma vez, agradecer aí o convite, né, ao grupo, ao núcleo de estudo em avicultura, que é o NEAVE. Eu acompanho nas redes sociais e eu vejo o tanto que vocês trabalham, né, com ideias inovadoras, participando aí no Pernambuco de eventos, tratando de qualidade de ovos. Então, é um grupo muito ativo, né, e isso é muito bom, porque você faz a ligação entre a universidade, empresas, produtor, e o Integra Zootech, né, como um estímulo para novos zootecnistas estarem participando aí, cada vez mais crescendo na sua profissão, né. Então, pela apresentação breve do Danilo, eu me chamo Guilherme, né, fui formado aí na Universidade Federal da Paraíba, onde concluí mestrado e doutorado, e hoje eu faço parte dos serviços técnicos da Auster, né. A Auster é uma empresa situada aqui, a fábrica é em Hortolândia, São Paulo, né, mas a gente comercializa em todo o país, e hoje a satisfação está do outro lado, falando para pessoas que estão iniciando, né, então, além do conteúdo que eu vou passar para vocês, eu fico muito satisfeito de estar participando como entusiasta, né, de algumas dos futuros zootecnistas. Então, trazendo um pouco aí sobre o tema, é um tema bastante amplo, né, já discutido bastante na nutrição de animal. A gente teria aí que conversar muitas e muitas horas, mas eu vou tentar ser breve, até mesmo para respeitar o cronograma de vocês, né, e não atrapalhar muito. Então, eu vou tentar sintetizar ao máximo sobre o tema. Eu vou trazer conceitos básicos sobre o que é a fitase, como é a ação dessa enzima na dieta de aves. E no final eu vou ficar à disposição de vocês, né, para questionamentos. Caso a gente extrapole um pouco o tempo, meu e-mail está na tela e vou ter a satisfação de responder caso tenha algumas dúvidas, né. Então, para falar de enzimas, a gente precisa fazer uma introdução breve, né, sobre essas enzimas, esses aditivos na nutrição. E eu trago aqui nos slides alguns questionamentos, né? O que são enzimas? Então, enzimas, no conceito bioquímico, elas são catalisadores, né, de reações químicas no organismo e ajudam ali no processo de digestão, por exemplo, né? Então, a gente tem enzimas endógenas que o corpo do animal consegue produzir e existe também enzimas exógenas, que no caso aí vai ser no caso específico a gente tem a fitase, né? Exógenas são enzimas que a gente adiciona na dieta, tendo em vista que o animal não consegue produzir. Então, trazendo mais para um conceito junto ao Ministério da Agricultura, as enzimas elas são classificadas como aditivos alimentares, né? Então, elas são adicionadas nas rações de forma proposital, na tentativa de melhorar essa dieta, né? Seja em níveis nutricionais, reduzir fatores antinutricionais de alguns nutrientes, né?
Então, uma outra pergunta que eu levanto é como agem as enzimas, né? A gente sabe que enzimas são substratos dependentes, né? Ela precisa ter um substrato para poder atuar, agir e mostrar seu benefício, né? Em específico, aqui no tema, a gente tem a fitase, que é uma enzima exógena, em dietas de não ruminantes, né, de monogástrica, e essa enzima, ela tem um objetivo de disponibilizar fósforo de uma molécula, de um substrato específico, que é o fitato. Então, eu vou detalhar um pouco para vocês o que é o fitato, quais são os benefícios, além da disponibilidade de fósforo que a fitase tem, e como, hoje em dia, está sendo feita a aplicação dessa enzima, né? Só lembrando, a fitase, em dietas de ruminantes, ela consegue ser sintetizada pelos micro-organismos, e em dietas de não ruminantes, ela não consegue. Então, sua efetividade, quando adicionada na dieta, ela é maior em dietas de não ruminantes do que em ruminantes. Em ruminantes, na verdade, não é nem preciso adicionar. Então, para conhecer como é a ação da enzima, eu trago aqui o substrato, o qual ela vai atuar, né, vai agir em cima desse substrato. Então, aqui tem uma molécula, né, Então, aqui é uma molécula de fitato, né, conhecido também como ácido fítico, e nada mais é que são 6 fósforos, né, 6 moléculas de fósforo interligadas, montando ali uma molécula com 6 fósforos, e ele está presente em vegetais. Esse fitato é específico de vegetais. Nas plantas, ela é utilizada como reserva de energia, assim como reserva de fósforo, porém, quando está na dieta dos animais, ela tem algumas ações não desejadas, né? Então, ela tem uma capacidade muito grande de formar complexo, né, com outros minerais, com proteínas, com amido, por exemplo, e tornar isso indisponível para o animal. Além de tudo isso, essa molécula de fitato, ela também é uma substância alergênica. Então, ela em contato com a mucosa dos animais, ela causa um efeito alergênico e o organismo do animal tem que trabalhar para manter sua integridade, né? Então, isso também é um gasto energético para o organismo dos animais. Então, aqui está explícito aqui o que é o fitato, né? É a molécula, onde a fitase vai agir quebrando, disponibilizando fósforo e diminuindo os efeitos antinutricionais dessa molécula. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês desse efeito antinutricional, né? Então, mais uma vez, eu tenho uma molécula de fitato, né? Que também pode ser conhecido como ácido fítico, e aqui mostrando como é a ação natural dessa molécula no organismo dos animais quando não tem a enzima fitase, né? Então, ela consegue se complexar a amido, a proteína, assim como a microminerais, por exemplo, e também ela age inibindo algumas ações de enzimas digestíveis. Então, por ser uma molécula composta por fósforos indisponíveis, ela já não está disponibilizando essa molécula para o animal. Além de tudo, quando ela está em contato com o meio do sistema digestivo do animal, ela consegue carregar outros nutrientes. Então, a ação maléfica dela, né, vai além da indisponibilidade de fósforo. Então, aqui só mostrando que quando não tem a enzima fitase, essa molécula de fitato, ela pode carregar outras moléculas, né, aqui proteína, amido, minerais, e deixar isso indisponível para o animal. Numa visão prática, isso se torna custo, né, tudo que passa e não é aproveitado pelo animal, ele se torna custo e também é excretado no meio ambiente, né. Um dos apanhados muito forte do uso de fitase, em aves um pouco menor, mas em suínos isso já vem batendo bastante, é a excreção de fósforo no meio ambiente, né? Então, a fitase tem a capacidade de agir também reduzindo essa excreção de fósforo, né? Então, conhecendo todos esses
essas ações não benéficas, né, do fitato, despertou bastante curiosidade em pesquisadores, né? Pesquisadores procuraram entender essa molécula, empresas se tornaram aí atrativos para empresas, né, porque é uma molécula que você não disponibiliza nutrientes, quando, na verdade, quando você aplica a fitase, você consegue aí disponibilizar e tornar esse produto aproveitável para o animal, né? E hoje em dia, na nutrição de aves, eu me arrisco a dizer que eu acredito que mais de 95%, 97% de todas as dietas de aves hoje em dia já utiliza fitase, né? Hoje em dia a discussão não é mais se usa ou não usa a enzima, e sim em que dosagem, em que proporção, baseado na fase do animal, enfim. Então, aqui algumas declarações, né, de alguns pesquisadores renomados na área, quando começaram a estudar a ação do fitato na dieta, né, e daí surgiu a tecnologia de uso de fitase. Então, só para deixar o assunto mais dinâmico, quando se trata de termo fitase, a gente tem muita fitase, muita enzima no mercado. Porém, eu faço até uma analogia, né? Hoje em dia a gente tem muitas vacinas para combater o Covid, mas a sua efetividade varia entre uma e outra. Do mesmo jeito é a fitase. Então, a gente tem muitas fitases no mercado, mas eu vou passar para vocês algumas especificidades, né, da molécula fitato, que permite que uma enzima seja melhor que a outra, enfim. Então, isso aqui é mais em termos de curiosidade, para que vocês, quando se deparar com o assunto, saber um pouco essa relação, né? Então, eu disse anteriormente que a enzima, na verdade, a molécula de fitato, que é o substrato onde a fitase vai agir, ela consegue formar complexo com minerais, com proteínas, com aminoácido. E esse trabalho aqui foi publicado em 2006 e ele mostra bem como isso acontece, né? Então, aqui eu tenho esses potinhos aqui que varia da solução do pH, né? Então, aqui eu tenho um pH 2 e esse aqui eu tenho um pH 7. E a mistura que tem aqui dentro desse potinho é o ácido fítico, né, o fitato, com o cálcio. E esse trabalho mostra bem que, à medida que o pH vai se elevando, o cálcio vai montando ali, vai formando complexo com o fitato, e isso faz com que ele se torne indisponível, né? Uma vez o fitato quelado a outra molécula, né, seja de cálcio, de uma proteína, um aminoácido, um micromineral, ele se torna indisponível para o animal. Então, esse exemplo aqui, esse trabalho, mostra bem como isso acontece, né? E vocês podem perguntar, mas por que isso é importante saber, né? Aqui eu trago para vocês como é o trato, mais ou menos, né, digestivo da ave. Então, baseado naquela situação anterior que eu mostrei, da variação de pH e a capacidade do fitato fazer complexo com minerais, com proteínas, mostra que na ave a ação da enzima é limitada justamente por conta disso, né? Por conta da variação do pH. Então, aqui eu trago para vocês uma zona-alvo, né, para a ótima digestão do fitato. Então, aqui em azul, vocês podem ver onde a fitase vai conseguir agir eficientemente, né, na quebra dos anéis lá de fosfato. Então, vocês veem que pelo trânsito, pela taxa de passagem, né, pelo trânsito intestinal dos animais, em específico da ave, que é muito rápido, a escolha da enzima, ela deve ter essa ligação, né, sabendo que você tem um curto espaço de tempo para agir e que essa ação seja efetiva, ela precisa quebrar essas moléculas nessa variação de pH aí, né, que é o pH baixo. Aqui exemplificado aqui no papo, proventrículo e moela. Passando disso aqui, o fitato ele forma complexo com outros nutrientes, né, minerais, proteína, amido,
e se torna indisponível. Então, tudo isso aí vai ser carreado, excretado, sem que a ave consiga absorver, né? Então, aqui só um exemplo, baseado em tudo que eu falei, da escolha da enzima, tempo de ação. Então, existem fitases no mercado que têm uma baixa afinidade e tem fitases que têm uma alta afinidade. Então, de forma geral, né, a imagem aqui do lado direito mostra uma enzima com alta afinidade e uma com baixa afinidade, que é dado aqui em km, né? Isso aqui vocês vão ver na biofísica, né, também. Então, mostra que aqui, teoricamente, uma enzima que encontra-se nesse grupo aqui é mais eficiente do que essa, pelo tempo de ação, né? Então, ela tem uma afinidade maior pelo seu substrato. E isso é muito importante, tendo em vista que ela tem aquela janela de ação. Aqui eu trago um exemplo para vocês, baseado nessa ação das enzimas, onde tem aqui a molécula, né, de fitato, e aqui tem os fósforos interligados, né, conhecido como IP6, IP5, IP4, IP3, IP2 e IP1. Em doses normais, que hoje já vem se trabalhando, as enzimas elas conseguem quebrar esses dois IP aqui, né, o IP6 e o IP5. Enzimas que têm alta atratividade pelo seu substrato, quando administrado em doses mais altas, né, conhecido aqui como superdosagem de fitase, eles ainda conseguem quebrar as moléculas de mais fósforos, né? E isso aqui, logicamente, é redução de custo, melhora na digestibilidade, enfim. Então, aqui é só um exemplo do que a gente pode encontrar no mercado, né? Você pode ter enzimas de baixa afinidade que eles, administrada na dieta, ela vai quebrar os fósforos, né? E enzimas que, quando administrada de uma forma de superdosagem, pode também quebrar até o IP3. É muito difícil uma enzima, fitase, agir na molécula de fitato e liberar todos os fósforos. Isso aqui é muito difícil justamente por conta daquilo, né? Tem uma alta taxa de passagem, uma velocidade muito rápida, e a enzima ela não consegue agir naquele pH específico. Mas, quando isso acontece, a quebra dessa quantidade de fósforo já é muito bom, né? Tendo em vista que todas essas moléculas aqui, eles passavam intactas pelo trato. Ainda falando um pouco do substrato, né, onde as enzimas vão agir, eu trago aqui para vocês um print, né, das tabelas do Rostano, onde eu trago o milho e a soja, e aqui embaixo, em destaque, eu mostro o substrato que esses ingredientes têm, né? Então, aqui você vê, ó, o fósforo fítico, ele está em torno de 0,18. Então, aqui vocês conseguem ver até essa forma, o fósforo disponível é o total menos o fítico. Então, o fósforo fítico, também é um fitato, ele é indisponível para o animal. Então, você inclui na dieta e ele passa intacto. E é aqui onde as enzimas fitases vão agir, né? Então, é daqui que vai surgir toda a matriz da enzima, baseado nessa quantidade de fósforo fítico que você também vai ver se você tem substrato suficiente para a dosagem que você está usando da enzima. Aqui eu trago as duas principais fontes, né, o milho e a soja, que são as principais fontes hoje em dia para a dieta de aves, e eu mostro a zona aqui, né, a quantidade de substrato que tem nessas matérias-primas, né, mostrando que é muito viável usar a fitase, tendo em vista que ele tem muito substrato, né. Então, voltando um pouco do que eu tinha dito no início, né, toda enzima, ela é substrato dependente. Então, aqui eu mostro para vocês as fontes de vegetais e mostro onde está esse substrato que a enzima vai agir, né. Então, em resumo geral, né, o uso da fitase ela é justificada
pela disponibilidade de fósforo, né? Ela acaba disponibilizando um fósforo que antes passava intacto pelo trato digestivo, né? Isso tem muita ligação com a composição da dieta também, quando você disponibiliza esse fósforo, disponibilizando aminoácidos, energia e, consequentemente, economia, né? Isso é o que move muita pesquisa, né? A economia de custo. Então, aqui está um pouco exemplificado porque você tem que usar a fitase em dieta de não ruminantes, né? Na verdade, justificando o uso e os benefícios, né? Aqui eu trago para vocês uma matriz nutricional, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas as enzimas, elas têm matriz nutricional, assim como os outros ingredientes. Então, aqui, por curiosidade, é uma matriz nutricional de frango de corte, onde eu tenho uma inclusão, né, da enzima, em 75 gramas, 100 gramas, 125, 150. Eu tenho a quantidade de FTUs fornecida baseado nas dosagens, né? FTUs é a unidade utilizada, né, para caracterizar as enzimas. Então, em 75 gramas dessa enzima específica, eu tenho 750 FTUs, e aqui a contribuição final da dieta, né? Então, só exemplificando, se eu utilizo essa matriz nutricional nessa dosagem, eu vou ter a disponibilidade disso aqui na ração final, né? Então, como que se dá a construção dessas matrizes? Vários experimentos são feitos, né, para ver disponibilidade, digestibilidade de aminoácidos, disponibilidade de fósforo, e daí eles conseguem estimar quantos FTUs é necessário para disponibilizar, por exemplo, aqui, 0,19 de cálcio. Quanto que é necessário para disponibilizar de 0,17 de fósforo. Então, essas matrizes aqui, elas são trabalhadas para a formulação das rações. Né? Aqui um outro exemplo, eu trago para poedeiras, né? Vocês podem ver que a dosagem muda entre as espécies, né, poedeiras e matrizes e frangos de corte ali. Então, uma curiosidade, né, aqui, por exemplo, com 45 gramas, 450 FTUs, eles fornecem o mesmo 0,175 que está aqui, né. Então, isso aqui vai muito da composição das dietas, a poedeira, ela consegue ficar mais tempo, né, reter o alimento mais tempo na moela, naquela janela de degradação, né, tendo em vista a composição da dieta, maior metabolismo reduzido, né, em comparação aos frangos, a composição da dieta permite também ficar mais tempo ali na moela, né, quantidade de calcário, enfim. Então, ela precisa de uma dosagem menor para fornecer a mesma quantidade de nutriente do que a outra matriz. Isso aqui é mais por curiosidade, para vocês conhecerem como é feito, né, a administração dessas enzimas junto à formulação. Aqui, eu trago para vocês uma simulação da dieta, né. Eu disse anteriormente que hoje em dia não se discute mais se vai usar ou não fitase, e sim a dosagem que vai ser administrada, né, baseado na qualidade da enzima que você está utilizando. Mas aqui só por curiosidade, né, quando eu falo que as enzimas fitases, elas entraram na nutrição animal com o benefício de neutralizar algumas ações do fitato, e um deles, além dos efeitos alergênicos, é o custo de dieta, né, a redução de custo. Como a gente sabe, a dieta é formada por várias matérias-primas e as quais vão estar disponibilizando ali os nutrientes, né? Então, eu trouxe para vocês aqui uma dieta de frango de corte na fase inicial, né, uma dieta básica, com fitase e sem a fitase. Eu procurei colocar aqui alguns custos, né, reais, aproximados do que a gente tem hoje em dia, e simulei essa dieta, né?
aqui de forma prática e rápida, a gente vê que o uso da fitase, ela permite uma dieta mais barata, havendo aqui uma redução aproximada de R$ 88 por tonelada de ração, né? Isso é muita coisa. Quando você pega uma empresa grande que produz muita ração, isso aí é um fator determinante. Então, aqui é mais para exemplificar para vocês o que foi feito, né? E aí vocês podem me perguntar, mas de onde vem esse custo? A gente viu na matriz das enzimas todos os nutrientes que ela consegue disponibilizar. E aqui a gente pode ver quando a matriz é aplicada, né? Então, um exemplo rápido aqui, ó, a quantidade de farinha de carne que teve uma dieta com enzima e a quantidade que tem uma dieta sem enzima, né? Então, aqui mostra mais ou menos como que funciona a economia dessa enzima, né? Claro, ela está disponibilizando mais fósforo, ela vai reduzir uma das fontes de fósforo da dieta, né? Isso pode ser observado também para aminoácidos, proteínas, enfim. Então, aqui é um exemplo prático de como acontece, né? A gente vê que os níveis da dieta não mudou, o que houve foi apenas a aplicação da enzima e a diferenciação dos macros ingredientes na fórmula, né? Então, aqui está um exemplo básico, porém, pode ser levado para todas as fases de produção, inclusive para poedeiras, para matrizes, enfim, é o mesmo conceito, né? Aqui eu trouxe dietas com farinha de carne, mas também com dietas vegetais, né, onde não usam produtos de origem animal. Isso também acontece de forma até mais significativa, né? Tendo em vista que as fontes vegetais, elas têm uma quantidade também maior de fitato, né, como já foi citado. Enfim, pessoal, aqui a gente tratou um pouco, né, de forma rápida, o que é a enzima, qual é o substrato que ela age, a diferenciação básica, né, entre algumas enzimas, fitase, ela tem o mesmo objetivo, porém, umas são mais efetivas do que as outras. A gente tratou também, falou um pouco ali da janela de ação, né, da enzima no trato do animal, baseado no pH, porque a enzima é pH dependente também, né, tanto pH como temperatura, ela precisa daquela faixa ótima. E eu trouxe para vocês tanto a matriz das enzimas, como também uma situação prática, onde a gente vê a redução de custo, né. Eu vou mostrar para vocês que, além de redução de custo, baseado naqueles dados do que eu falei, né, que a enzima, ela melhora a produtividade, diminui alguns efeitos antinutricionais do fitato, eu vou trazer alguns resultados práticos de campo. Até peço desculpa se tem algum aí que entra o nome da empresa, ou, enfim, mas foram resultados que a gente vivenciou e eu trago para vocês também na forma de curiosidade, para que vocês conheçam como que essa enzima é aplicada no campo e os resultados, né? Então, aqui eu trago só um exemplo, né? Foi um prospecto da empresa, na época, né? E foi feita uma avaliação durante 451 dias, né? Isso aqui é uma grande integradora do Paraná, é uma empresa que integra bastante frangos, né? Chegando a bater 600 mil frangos por dia, então é uma empresa muito grande. E o objetivo aqui, na época, foi avaliar o conceito de superdosagem de fitase, né? Então, aqui a gente tem no gráfico o antes, o durante e o depois. Como é uma empresa muito grande, né, é difícil você conciliar todos os lotes na mesma idade, ou, enfim. Então, tem um momento de transição onde você faz para as dietas. E isso aqui também foi contabilizado, né? Aqui eu destaco que antes da superdosagem, as dietas já tinham fitase, né, na composição, e aqui foi um conceito novo, o qual o pessoal acreditava muito na superdosagem de fitase, baseado naqueles efeitos benéficos que eu comentei anteriormente, né? Então, aqui a gente vê um índice de eficiência produtiva antes da superdosagem, durante
e depois foi feita a retirada justamente para medir isso, né? Então, a gente vê claramente como isso aconteceu num período de 451 dias, né? Mais de um ano. Então, aqui mostra a ação benéfica dessa enzima, né? Quando utilizado de forma de superdosagem. Mais uma vez, enzimas fitase, elas agem no fitato, porém, a sua eficiência muda baseada em vários conceitos, né? Então, talvez uma outra enzima utilizada nesse mesmo conceito não dê o resultado esperado. Mas, enfim, isso aí vai muito do comercial, das evoluções técnicas, né? Então, eu não vou me adentrar muito a isso. Eu quero passar para vocês o que realmente acontece no campo, né? Aqui eu trago mais um experimento, né? Foi feito no ano de 2012. Isso aqui foi uma unidade de pesquisa na Finlândia, onde tinham aqui 4 tratamentos. Esse experimento aqui foi com corredeiras, onde tinha o tratamento controle, né? 0 quantidade de fitase, 0 FTUs, e 1.500, 300 e 1.200 FTUs. E o que procurou avaliar aqui foi a digestibilidade leal desses animais, né? Então, aqui eu trago para vocês aqui a retenção e digestibilidade leal de fósforo e mineralização óssea. Então, esses resultados aqui é interessante, que dá suporte a tudo aquilo que a gente falou, né? Você usa a fitase, você tem a disponibilidade de fósforo, e hoje em dia já se discute em qual dosagem vai ser aplicada, tentando aí um maior benefício. Lógico, essas dosagens também sofrem muita pressão de custo, né? Porque a partir de uma certa quantidade, quando você administra numa superdosagem, você está adicionando custo à sua dieta, e esse resultado tem que ser avaliado no final de tudo, né? Você tem que ver se o seu animal melhorou uma conversão, se aumentou a produtividade, então tem muito essa pressão, né? Mas aqui eu mostro de forma clara que à medida que houve o aumento da dosagem de fitase, você tem uma maior disponibilidade de fósforo, uma maior retenção de cinza de mineral no osso. Então, mostra claramente aqui uma ação benéfica da enzima fitase. Esse outro experimento aconteceu aqui no Brasil. Foram aproximadamente aí 4.000 aves, né, em 7 galpões, uma idade avançada, as aves estavam com 87 semanas, e a gente fez aí uma avaliação de 8 semanas. Então, foram 4 galpões com dieta recebendo 300 FTUs, que é uma quantidade básica, né, de utilização da enzima, e outras 3 galpões receberam uma dieta contendo aí 1.500 FTUs, sendo que a gente usou a matriz para ter 300 FTUs e deu uma superdosagem de 1.200, né. Então, foram classificados todos os ovos, né, variando aqui nesse peso, de 45 a 50 gramas, 50 a 55, enfim, a gente classificou os ovos de acordo com o peso. E foi avaliada a qualidade de casca, né, desses ovos. Aqui eu trago os resultados de forma rápida para vocês, ó. Então, a gente pega aqui uma faixa de peso de ovo, onde a maior concentração de ovos numa granja, né? Aqui em torno de 55 a 60, 60 a 65. E a gente vê que houve um aumento, né, no peso dos ovos à medida que você aumentou a dosagem de fitase, né? Então, esse experimento foi feito em 2013. Muita coisa já aconteceu de lá para cá, muita inovação. Então, aqui é basicamente para vocês verem os resultados benéficos dessa enzima, das enzimas fitase. Aqui ainda trazendo o resultado do mesmo experimento, né? Então, a superdosagem da fitase foi capaz de reduzir a quantidade de ovos com casca fina. Então, dá mais suporte para o entendimento, né, de como que é feito a administração dessa enzima, baseado no fósforo disponível, e, consequentemente, o cálcio é melhor absorvido. Então, você teve uma redução na concentração de ovos com casca fina, né? Isso o mercado procura por qualidade de ovo. Quem acompanha essas análises aí de qualidade de ovo nesses eventos
vê que é uma das variáveis que bate forte, né? E até mesmo durante a granja, né? A produção da granja. Hoje em dia a gente tem granja 100% automatizadas, que a coleta de ovos é feita por esteira e tudo mais, né? Então tem muito impacto, muita vibração. Se você não tem um ovo com uma casca legal, você acaba inviabilizando a venda desses ovos, né? Então isso aqui dá mais um suporte, porque você deve utilizar a enzima na nutrição de aves. Esse outro experimento, também com poedeiras, foi feito no México, né? E ela tinha como objetivo ver a deposição mineral no ovo. E esse experimento é interessante, que foi feito em poedeiras comerciais, mas os resultados a gente pode extrapolar para matrizes também, né? Tendo em vista o benefício que teve as dosagens de fitase, né? Então, o experimento ele foi montado da seguinte forma, né? Eram 4 tratamentos, onde você tinha um controle positivo, com dosagens legais de fósforo, enfim. O tratamento 2 foi um controle negativo, onde teve a redução dos níveis, né, de fósforo, cálcio, sódio, aminoácidos e energia. E em cima desse controle negativo foi feito a administração da fitase, né, 300 FTUs e 1.500. Para esse experimento aqui, houve uma restrição alimentar de 90 gramas a dias, que era basicamente o que os animais comiam, né? Aqui foi a Highline W36, um animal pequeno, come pouco, e eles tinham como objetivo evitar desperdício da dieta, e assim como a seleção dos animais, né? Tipo, eles selecionarem as partículas maiores e ficarem as menores no coxo, né? Como são experimentos que são conduzidos em granja, então eles mantiveram aí essa dosagem limitada. Então, aqui eu trago os resultados para vocês, ó, os ovos de aves de 31 a 78 semanas e os minerais que foram analisados na composição do ovo, né? Então, a gente vê o controle negativo, o controle positivo, esse verde mais escuro, o negativo, o verdinho mais claro, e o controle negativo mais 300 FTUs e o controle negativo mais 1.500 FTUs, né? A gente vê aqui, por exemplo, a maior retenção de fósforo nesses 2 tratamentos, né, sendo a diferença não foi significativa entre eles, assim como no cálcio e no selênio. O selênio aqui tem um resultado muito interessante, que nessa maior dosagem houve diferença significativa, e baseado naquilo que eu falei, que pode ser um resultado interessante para matrizes, tem relação direta aí com eclodibilidade, nascimento de pintos viáveis. Então, é um experimento bem bacana, mostrando isso, né? Hoje em dia já se fala, por exemplo, em uso de fitase, baseado em substituição de alguns minerais orgânicos, né? Tendo em vista essa maior disponibilidade de mineral no trato. Aqui eu tenho o zinco, né? Apesar de ter uma diferença numérica, não houve diferença significativa, mas ele tem aqui o ferro, né? Então, são resultados bem interessantes que mostram a ação da fitase, né, em disponibilizar mineral, em específico aqui, macro e micro minerais, né? Então, pessoal, eu procurei sintetizar um pouco o assunto, né, trazer um pouco para vocês o que vem acontecendo no mercado, o que acontece com o uso da fitase. Então, o objetivo aqui era um pouco despertar em vocês o interesse, a curiosidade em saber um pouco como acontece, né, nas empresas, por que a decisão de usar ou não. Então, como considerações finais, eu trago que a escolha da enzima fitase deve levar em consideração a sua alta atratividade pelo substrato, né? Tendo em vista lá todo aquele conceito que eu falei, que a enzima é substrato dependente. Ela contribui com uma melhor digestibilidade dos nutrientes e maior produtividade dos nutrientes também para o animal. Melhora a resistência óssea, né, das aves, elas conseguem disponibilizar uma quantidade maior de fósforo, absorção de cálcio. Então,
você melhora a resistência óssea das aves e melhora a qualidade de casca, proporciona maior deposição de minerais nos ovos, né? Então, aqui eu trago alguns benefícios da enzima, e eu acho que o objetivo maior é despertar em vocês em conhecer e aprender um pouco mais sobre esse aditivo. E eu sigo aqui à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá aí meu e-mail, podem mandar um e-mail perguntando sobre o assunto. Se eu souber responder, eu respondo de imediato. Se eu não souber, eu vou pesquisar, mas eu não deixarei de dar retorno a vocês, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Danilo, né, pelo convite. Em nome da Áustria, eu agradeço. E agradeço também a atenção de todos, né, que estão aí participando do Integra Zootech.